A gente fala agora sobre o discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU nessa terça-feira. O petista ignorou a Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro, que intensificou a perseguição a opositores após as eleições de 28 de julho. Aquela fraude eleitoral que ele cometeu, como a gente tem acompanhado aqui. Lula preferiu usar seu tempo de fala para atacar Israel. Ao comentar a reação do país aos ataques do Hamas, o petista afirmou que o direito de defesa tornou-se direito de vingança. Lula também afirmou que está claro que Rússia e Ucrânia não conseguirão atingir todos os seus objetivos pela via militar. Segundo o petista, é necessário criar condições para retomar um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Vamos acompanhar esses trechos. Vivenciamos dois conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéril da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Bom, vocês viram ali na imagem, quando a câmera focou na plateia, os presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do Senado Rodrigo Pacheco, o embaixador, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira, também apareceu ali a primeira blogueira, como a gente ironiza, a primeira-dama Janja, e ainda tinha mais um Celso Amorim, claro, o líder do Itamaraty Paralelo, como a gente costuma chamar aqui. O Lula, ele continua ecoando os dados do Hamas, né, que fica sob a fachada de Ministério da Saúde de Gaza, mas é o grupo terrorista que solta esses dados sobre mortes. Quando o Lula fala ali que morreram 40 mil pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, ele não tem uma base factual, elemento, ele certamente não sabe nem o nome e sobrenome de um só palestino que tenha morrido. E obviamente a gente acompanha a guerra e tudo o que acontece por lá. Mas essa alegação genérica que ele costuma usar contra Israel, traçando as falsas equivalências, a gente tem acompanhado desde o começo. E ela não tem uma base sólida, substantiva. E antes da gente dar sequência ao discurso, eu vou ler um trecho da nota da Confederação Israelita do Brasil, CONIB, sobre as falas do petista. Abro aspas. A CONIB lamenta a postura desequilibrada do governo brasileiro em relação aos trágicos conflitos no Oriente Médio, como formulada pelo presidente Lula na sua fala na ONU. O presidente mostra simpatia com vítimas do conflito em Gaza e no Líbano, mas ignora as vítimas de Israel. Esquece que esses conflitos foram iniciados pelos grupos terroristas Hamas e Hezbollah, sustentados pelo Irã, e esquece que Israel está se defendendo. Durante 11 meses, o Hezbollah atacou o norte de Israel indiscriminadamente, matando 12 crianças israelenses que jogavam futebol. O Brasil tornou-se aliado de primeira hora do regime iraniano, um pária internacional que tortura e mata seus cidadãos e persegue mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Por que o Brasil não usa essa proximidade com o Irã em favor da paz, fazendo gestões para deter os ataques do Hezbollah e assim encerrar o conflito libanês? Infelizmente, o governo Lula parece querer adaptar a tradição de equilíbrio da política externa brasileira a essa sua guinada radical de aproximação com o Irã. O Brasil todo paga por isso, com o nosso crescente desprestígio e descrédito na arena internacional. Fecho aspas. Tá aí a CONIB dizendo muita coisa que a gente diz aqui no Papo Antagonista. Eu só faço o acréscimo de que o Brasil não se tornou recentemente aliado do Irã ou alguém que sustenta as narrativas iranianas. O Lula e o governo do PT, de uma maneira geral, que já está no seu 5º mandato, já são aliados
da cúpula iraniana há muito tempo, né? Desde a época lá do Mahmoud Ahmadinejad. Então há vários governos do PT que existe essa aliança internacional. Duda Teixeira escreveu a respeito disso, quero saber o que ele destaca. Felipe, o Lula fez um discurso ideológico parecido com o discurso que ele fez também no ano passado, e aí dentro dessa ideologia que você mostrou muito bem, é uma coisa que já vem do PT há muito tempo. Se omite, né, que, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia. O Lula fala de invasão da Ucrânia, mas não fala quem fez isso, né? Omite, não diz que Hamas e Hezbollah são grupos terroristas que mataram milhares de pessoas em Israel, no norte e no sul do país. Agora, o que mais realmente me chamou a atenção foi a principal missão dele, que é nem citar a Venezuela, e é o segundo ano que ele faz isso. A Venezuela é um país vizinho do Brasil, já tem 7 milhões de refugiados, milhares, 125 mil já vieram aqui para o Brasil, foram acolhidos aqui. Ele apoiou essa fraude eleitoral do Maduro, né, quando ela estava ainda sendo gestada. Depois que isso foi revelado, exposto, a solução dele foi ficar pedindo ali, Maduro mostra essas atas, cadê as atas, enfim. A gente viu que não tinha plano nenhum. Agora, chegar lá na ONU e nem citar... nova eleição. Chegar na ONU e nem citar o assunto, né? É como se não fosse um problema, ou tipo, se não tivesse nada a ver com isso. E tem sim. E aí foi vergonhoso. Não só eu apontei isso também, mas também até a Human Rights Watch publicou uma nota agora falando que o Lula realmente ignorar a Venezuela não dá, né? Madá, o que você avalia? O silêncio do Lula nessas questões, ele é muito eloquente, né? O Lula silencia, indicando, ele está num fórum internacional, ele tem experiência nisso, ele está indicando o quê quando ele não fala sobre o Maduro? Exatamente o que o Duda falou, que não é um problema para ele, ou seja, que está certo, que está legal, que está confortável. Ele mentiu nessa fala. Ele disse que condena veementemente a guerra. Se condenasse, ele chamaria pelo nome, que é invasão. E se condenasse, ele não teria dito frases como quando um não quer, dois não brigam. Que ele chegou a falar sobre a invasão da Ucrânia, esse absurdo, essa aberração. Ele aumentou o comércio do Brasil com a Rússia exponencialmente após o início da guerra. Onde seu dinheiro está é onde está seu coração. E tem essa questão do conflito Israel-Palestina, depois da invasão terrorista criminosa do Hamas em 7 de outubro, o governo brasileiro está tendo uma postura vergonhosa. E, aliás, a Janja recentemente esteve no Catar. O Catar, que abriga os líderes do Hamas, tem residências milionárias ali, líderes também do Hezbollah, tem residências milionárias no Catar, e a Janja chegou falando como se o Catar fosse a 8ª maravilha do mundo, já que ela foi conversar com a 3ª mulher do Sheik, que só pode falar com ela porque é permitido, desde que use as roupas que são do regime, desde que fale o que o regime permite. Ela vai a um país onde as mulheres não têm direitos e ela acha que está ok. Ruim é Israel, que é uma democracia que dá direitos iguais para mulheres. O que é isso? Não tem nada a ver com a realidade, com o conflito. Isso é aquele anti-americanismo infantil de parte da esquerda brasileira e de parte da esquerda mundial. Como os Estados Unidos são a favor de Israel, eles precisam dizer que são contra. E estamos lá, a nossa feministe, nossa primeira-dame feminista empoderada, que está lá chancelando os regimes que são mais violentos contra as mulheres no mundo. Aliás, a Madá citou aqui uma das declarações bárbaras e perversas que o Lula fez a respeito da guerra na Ucrânia, mas por causa da invasão russa, que é quando um não quer, dois não brigam, mas o Lula fez várias dessas declarações a partir de maio de 2022, quando ele deu aquela primeira entrevista para a revista Time. Eu estava pegando aqui as aspas que eu sempre gosto de lembrar, porque ele falou assim, o Zelensky, presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. E antes de dizer isso, ele disse, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto Putin. Ele é tão responsável quanto Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado.
o Saddam Hussein era tão culpado quanto Bush. Aí começou a fazer essa salada de analogias que o Lula faz. Portanto, ele disse aí nesse discurso que desde o começo fez uma condenação firme da invasão. Isso é mentira. Não fez uma condenação firme desde o começo e até hoje. Quando fala uma palavra, omite a outra, né? Se fala invasão, omite que foi a Rússia. Se fala alguma coisa da Rússia, omite que invadiu, que causou ali o extermínio, tortura de militares, de civis, inclusive, que estão morrendo ao longo dessa guerra, que já deixou muitos mortos, e o Lula nunca cita os números dessa guerra. Ele gosta de citar os números espalhados pelo Hamas para tentar macular Israel. Agora, em relação ao que acontece na Ucrânia, por causa da tirania, da ditadura do aliado dele, Vladimir Putin, aí ele omite. Então essas omissões, como a Madá disse, são muito eloquentes. A gente tem o trecho também sobre Cuba, que o Lula sempre defendeu, era aliado de Fidel Castro e Raul Castro, que deixaram lá o regime ditatorial no comando do Miguel Díaz-Canel. Vamos ver esse trecho agora sim, o vídeo certo. Pode soltar. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias à região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promove terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. No Haiti, é inadiável conjugar ações para restaurar a ordem pública e promover o desenvolvimento. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. Duda, esse é o velho discurso da turma do Celso Amorim, o assessor internacional do Lula, de que a culpa pelos problemas da população vulnerável e pobre de países sob ditaduras latino-americanas não é dos ditadores aliados do Lula, aliados do PT, mas dos embargos que os Estados Unidos acabam impondo e das sanções a esses países. Ele não cita os Estados Unidos ali, né, mas fala são disputas alheias à nossa região que atrapalham. No fim, ele está falando dos Estados Unidos, né? A tal da sanção unilateral a Cuba é os Estados Unidos que põe, mas toda essa parte do discurso que é confusa, né? As partes parece que não se encaixam ali, mas você põe ali a palavra Estados Unidos, você entende melhor esse parágrafo que é uma salada russa, né? Agora, Felipe, a lista das pessoas que falam na ONU, ela é predeterminada, né? Ela nunca muda. E hoje aconteceu que meio que o Milei, então, estreou na ONU no mesmo dia do Lula. E é interessante porque eu acho que meio que equalizou, sabe? Uhum. O saldo no final eu acho que foi zero, né? Porque o Lula vem com essas histórias de atacar Israel, né? Ali fala da invasão da Ucrânia, sem dizer que é a Rússia que está por trás, mas aí defende Cuba, mas aí vem o Milei e faz exatamente o oposto, né? O Milei diz ali que foi uma invasão aberrante da Ucrânia. Ele fala, a gente, nessa casa aqui que é a ONU, a gente fica atacando Israel, mas Israel é o país que é a única democracia liberal no Oriente Médio, né? E ele também questiona a ONU por receber, ele fica defendendo a paz, né? Ele diz que a ONU deveria promover a liberdade, a vida, o direito à propriedade, mas que recebe lá ditaduras sangrentas como Venezuela e Cuba, né? Então, o Milei realmente é o Lula ao contrário ali, e bom que os dois tenham falado no mesmo dia, que um acaba meio que anulando o outro aí. Pois é, e eu vou citar aqui as aspas completas desse trecho aludido pelo Duda, do Javier Milei, presidente da Argentina. Abro aspas. Essa mesma casa que afirma defender os direitos humanos permitiu a entrada no Conselho de Direitos Humanos de ditaduras sangrentas, como a de Cuba e de Venezuela, sem a menor crítica. Nessa mesma casa que afirma defender os direitos das mulheres, permitiu-se a entrada no Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, de países que punem as suas mulheres por mostrarem a pele.
Nessa mesma Câmara, sistematicamente votaram contra o Estado de Israel, que é o único país do Oriente Médio que defende democracia liberal. Fecha, e por aí vai. É um discurso muito mais coerente com a realidade do mundo do que essa salada ideológica, mas obviamente por interesses das suas alianças internacionais, desses aliados ditadores que ajudam cada um dos seus sócios, dos seus cúmplices, dos seus comparsas a manter o poder em seus respectivos países. Madá, o que você destaca para a gente fechar? O que eu destaco desse discurso do Lula é que é um discurso que o Lula repete desde sempre e que ele é um discurso completamente incoerente. A gente falava tanto da dissonância cognitiva utilizada no governo anterior. Ele repete também, porque ele fala: nós somos contra regimes autoritários, salvadores da pátria, pessoas que querem solapar a democracia, as pessoas que querem calar os outros. Ele está falando de quem? Ele está falando do quê? Dele. Ele está falando do Maduro. Ele está falando do Miguel Díaz-Canel lá em Cuba, mas também do Fidel Castro, que era o grande amigo dele. Ele está falando de quem? Porque ele distancia o conceito da realidade de uma forma muito interessante. Ele tem um grupo que é bastante autoritário. A gente está tendo restrições de liberdades no Brasil. E que aqui no Brasil as pessoas acreditam em instituição A, instituição B, instituição C. Quando você pega um jornal internacional, se acredita sempre ao governo, sempre ao presidente. Não acontece sob a presidência de alguém um cerceamento de liberdades individuais sem que essa presidência seja conivente com isso. E é nessa qualidade que ele está lá. E o Milei está certo. Lá discursam muitos ditadores. Eu já tive uma vez numa sessão que o pessoal da Mauritânia estava defendendo o que existe no país deles, que é a legalização da servidão por dívida. Então, assim, se tem até isso lá, o que é um Lula a mais, um Lula a menos, não é verdade? Pois é, aliás, quem aponta esse tipo de hipocrisia da ONU é o Hillel Neuer, que já deu entrevista aqui para o nosso Duda Teixeira, ele que é o diretor executivo da ONG UN Watch, que vigia, que monitora a ONU e está sempre apontando esse duplo padrão. E sempre, claro, saindo em defesa de Israel contra essas articulações internacionais para tentar atar as mãos de um país atacado ao sul e ao norte por grupos terroristas patrocinados pelo Irã.